Alexa, gravação. Olá, retrospectiventos e retrospectiventas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, resolvi fazer uma coisinha diferente e quem sabe não vira mais uma tradição aqui no canal, não falar de filmes propriamente, mas recapitular o que mais marcou na indústria cinematográfica no ano que passou. E para isso eu vou contar mais uma vez com a ajuda da Alexa para brilhantar o nosso papo. E para não acontecer como no vídeo passado, que eu fiquei chamando a Alexa de vocês, eu sugiro que vocês mutem o seu dispositivo Echo. É só clicar no botãozinho aqui, ó, de mutar. Lembrando que Echo é o dispositivo de som, como os Echo, o Echo Dot, esse aqui é o de terceira geração, Echo Studio, e de som em vídeo, como o Echo Show. Esse aqui é o Echo Show 8 de segunda geração. E Alexa é a inteligência artificial, fica aqui dentro. Por exemplo, Alexa, desligar escritório. Assim, Alexa, gravação. Esses são só alguns dos vários setups que eu fiz para Alexa atender de acordo com o que eu programei quando eu digo o que eu programei. É tudo muito fácil, você faz através do aplicativo de celular, dá para brincar bastante com várias opções, assim, por exemplo, você pode programar a festa e aí vai tocar uma música ou uma playlist que você gosta, com uma combinação de cores que você programa. Essa é a função de rotinas, que se você tiver equipamentos inteligentes, você pode programar uma série de atividades só com um comando. Aqui mesmo tem um refletor com 4 lâmpadas com mais 4 nesse refletor, uma luz de teto, 2 luzes de teto, outra luz de teto aqui e mais uma aqui atrás. Eu posso fazer a configuração de cores como eu quiser. E o próprio dispositivo pode tocar efeitos sonoros, músicas ou playlists se você quiser, pode tocar um vídeo no YouTube, pode botar um play num filme. Desde que os equipamentos sejam inteligentes, a sua criatividade é o limite. E se não forem inteligentes, você pode tornar eles assim com tomadas inteligentes. Essa luz de backlight mesmo, Alexa, acender backlight. Eu preciso de uma luz super forte que eu não encontrei de forma inteligente, então eu coloquei ela numa tomada inteligente. Eu também programei a configuração cinema, que apaga as luzes e liga a TV, mas claro, tudo isso você pode fazer isoladamente. Ela vai atender de acordo com o que você nomeou lá, então fica ligado nisso. Para quem se interessou, tem links na descrição com várias opções de dispositivos Echo e aparelhos inteligentes. E se você comprar pelos meus linkinhos, aí você me ajuda com uma comissão bacaninha. Bom, então agora que eu já expliquei um pouquinho mais como funciona o Echo e a Alexa, vamos lá recapitular o que aconteceu em 2001, mês a mês. Com os cinemas meio fechados e o povo ainda em certo isolamento, não chegou nada marcante nas telonas. Mas nas telinhas a gente teve a estreia de WandaVision, que chegou subvertendo expectativas com seus primeiros episódios em formato de sitcoms. Mas agora, começando as fofocas de vez, Armie Hammer é acusado de ser canibal. Em 11 de janeiro, um perfil no Twitter começou a fazer um exposed do ator Armie Hammer, que supostamente teria enviado mensagens comentando sobre canibalismo, estupro, dizendo que queria fazer isso, que queria fazer aquilo, e que também teria exibido um comportamento abusivo com uma ex. Inicialmente o caso dividiu o público, mas logo começaram a pipocar outros relatos, o que levou o ator a perder contratos e patrocinadores. Ao meu ver, ele quis aparecer com alguma coisa de olha só como eu sou bichão, olha só como eu sou brabo. E acabou ficando só muito do esquisito. Mas sei lá, né? Deixa que a justiça resolve isso, aí se tiver novidades a gente traz no ano que vem. Fevereiro chegou e já houve uma maior flexibilização dos cinemas, mas não chegou nada que chamasse muito a atenção do público. Mas as fofocas continuaram. Globo de Ouro na Berlinda. Em fevereiro aconteceu o Globo de Ouro, mas essa é uma premiação que está cada vez mais para baixo e hoje em dia não é mais levada tão a sério por quem ama o cinema e conhece um pouquinho de como ela funciona. Acontece que, diferente de outras premiações, como a do Peladão Reluzente, o Oscar, onde quem vota são mais de 9 mil profissionais da indústria que receberam um convite para se tornarem membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, os votantes do Globo de Ouro são apenas 87 jornalistas e correspondentes internacionais. E recentemente explodiu a polêmica de que havia uma tremenda falta de representatividade entre os membros. Só pra você ter noção, sabe quantos negros tinha nesse grupo de 87 membros? 0. E isso é uma constante nas últimas 2 décadas. Pra piorar, a imagem do Globo de Ouro sempre teve essa suspeita de que eles faziam questão de ser um grupo muito pequeno para se beneficiarem de mimos e presentinhos em troca de favorecimento a essa ou aquela produção. O mais recente caso foi uma viagem repleta de luxos e regalias para a França que os membros teriam recebido, bancada pela Paramount para assistir às filmagens da série Emily em Paris. E aí chegou a temporada de premiações, a série não estava cotada para receber indicações, mas menino, não é que recebeu 2 no Globo de Ouro? Que curioso, não é verdade? Não é tão verdade assim. Essa fama do Globo de Ouro já é velha, olha, já rendeu história.
Março foi mais um mês fraco de cinema, tendo apenas Raya e o Último Dragão como o maior lançamento nas telonas. Mas na TV a gente pôde conferir a série da Marvel Falcão e o Soldado Invernal, que mostrava como o super-herói Falcão assumiria o posto do Capitão América, mas que foi recebida de forma morna. Agora, o que marcou mesmo o mês foi Liga da Justiça do Zequinha. Antes de finalizar o projeto, que iria aos cinemas em 2017, Zack Snyder acabou se afastando, alegando não estar bem por causa da recente morte da sua filha. Mais tarde, foi revelado que durante as filmagens, a Warner, preocupada com a recepção dividida de Batman vs Superman, que foi dirigido pelo Zack Snyder, decidiu colocar dois caras para ficarem de babás nas gravações para palpitar ideias que deixassem o tom do filme mais leve, o que provavelmente deve ter desanimado o Snyder quanto ao projeto também. Ele disse que não influenciou muito não a decisão dele de sair, mas também não ajudou ele a ficar, né? Então o Liga da Justiça acabou sendo finalizado por Joss Whedon. Inclusive ele gravou novas cenas para deixar o negócio mais leve e cheio de piadinha, como a Warner estava querendo agora. Porém, o resultado, como vocês sabem, não foi nada satisfatório, então, com o tempo, foi crescendo uma pressão do público para conhecer a versão do Snyder. Até que, em 2019, a Warner resolveu acatar esse pedido, mas se fosse por ela, seria lançada uma versão crua que o diretor tinha preparado para exibições testes, o que, é claro, ele não estava satisfeito e negou. Então, após negociações com o estúdio, o diretor recebeu o sinal verde para concluir sua ideia com a adição de novas cenas e um maior capricho de efeitos especiais. E assim, Liga da Justiça de Zack Snyder chegou do jeitinho que ele queria, com suas 4 horas e 2 minutos. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o filme, sobre o que eu achei, sobre o que eu deixei de achar. Festival de Berlim. E para fechar março, ele também foi o mês do Festival de Berlim, que contemplou com o Urso de Ouro, prêmio máximo do evento, a comédia dramática Bad Luck Banging ou Looney Porn, ou algo como Má Sorte no Sexo ou Pornografia Maluca, do cineasta romeno Radu Jude, que conta a história de uma professora que tem a carreira e a reputação ameaçadas depois que uma sextape vaza nas internet. Abril foi mês do Careca Lustroso, então os maiores lançamentos nos cinemas foram filmes que estavam ali disputando, como Nomadland, Minari e Meu Pai. Teve também o Judas e o Messias Negro, que foi lançado um pouquinho antes, no mês anterior. Oscar 2021, Meu Pai é um filme tão impecável e estava numa crescente tão grande que se ele tivesse mais 2 semaninhas de campanha, eu acredito que ele poderia tirar o prêmio de melhor filme de Nomadland. Assim como Anthony Hopkins, por Meu Pai, tirou o prêmio de melhor ator, que estava quase certo como uma premiação póstuma para Chadwick Boseman, por A Voz Suprema do Blues. Outros grandes prêmios da noite foram Frances McDormand, ganhando sua 3ª estatueta como melhor atriz por Nomadland, Daniel Kaluuya como ator coadjuvante por Judas e o Messias Negro, Yoon Jung-yeon surpreendeu como melhor atriz coadjuvante por Minari, Chloe Zhao venceu como melhor direção por Nomadland, melhor roteiro original foi para Bela Vingança e melhor roteiro adaptado Ninguém Tascou de Meu Pai. Para ver meus comentários sobre tudo que aconteceu na cerimônia, tem 2 lives aqui no canal, uma com o pessoal do Pipocando, que foi no dia da cerimônia, e uma no dia seguinte com o PH Santos e o Dalen Nogari. Alexa, pesquisar no YouTube live do Oscar 2021 Super 8. Tá aqui a live com o Pipocando e a Alicia Aquino desse ano, e a live com o PH e o Dalen Nogari. Godzilla vs Kong salvou o cinema, não Tenet. É que no ano anterior, Christopher Nolan fez questão de lançar o seu Tenet durante a Pandemics com a pretensão de que seria o filme que salvaria o cinema, mas que acabou amargando 363 milhões de dólares nas bilhetérias. E acredite, para um filme que custou 200 milhões de dólares, isso é pouco. E para um filme de ação e ficção científica do Christopher Nolan, então, que costuma levar multidões ao cinema, isso foi muito pouco. Acontece que Tenet prometeu demais e ficou mais na pretensão do que qualquer coisa. Mas o filme que voltou a sacudir as estribeiras do cinema de verdade foi um mais bobocão, pois a galera só queria espairecer depois de meses tão duros. E assim, Godzilla vs Kong foi o primeiro filme da Pandemics a romper a marca dos 400 milhões de dólares, chegando a 467 mais especificamente, em todo o mundo, claro. E os maiores destaques de maio foram negativamente o terror Rogai por Nós e o reboot de Mortal Kombat, e positivamente o live action de Cruella sobre a vilã do 101 Dálmatas. Nesse mês também chegou o Mundo em Caos, que acabou sendo totalmente esquecido e ignorado no rolê. Até hoje eu não vi, preciso ver, tem que ver. Vai que é bonzinho, a galera só foi injusta, né? Boicotes ao Globo de Ouro. A atriz Scarlett Johansson, que já foi indicada 4 vezes ao prêmio, se juntou aos críticos da premiação e disse que há tempos não participa mais das entrevistas promovidas pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood,
que compõem o Globo de Ouro, por causa do tom sexista de muitas das perguntas. Ela ainda aproveitou para pedir que os artistas caiam fora dessa furada de Globo de Ouro que não presta não. E quem aderiu ao movimento foi Thomas Cruise, que devolveu seus 3 troféus do Globo de Ouro por não concordar com as polêmicas envolvendo a organização. E para selar o destrambelho, a emissora de TV NBC, que transmitiu o evento desde 96, anunciou que não vai exibir a edição de 2022. E os maiores lançamentos de junho nos cinemas foram Invocação do Mal 3, Espiral, O Legado de Jogos Mortais e Velozes e Furiosos 9. E na TV chegaram a Walt Disney Plus, a animação Luca e a série Loki, que serviu para introduzir a ideia de multiversos no universo audiovisual Marvel. HBO Max chega ao Brasil. No finalzinho de junho, a tão aguardada HBO Max chegou ao Brasil com uma grande polêmica. Os filmes de lançamento simultâneos no exterior só chegariam às plataformas brasileiras praticamente um mês depois do lançamento nos cinemas. Isso foi uma estratégia, claramente, para fomentar os cinemas no Brasil, mas acabou gerando muitas reclamações. Afinal de contas, nessa época, a situação da pandemia estava pior no Brasil do que no Estados Unidos. Então, para eles, tudo bem ver de casa, mas a gente que vá pros cinemas, aí complicou, né? Tarantino manda críticos chuparem um canavial disso aí que você tá pensando. Promovendo o livro de Era Uma Vez em Hollywood, Tarantino foi perguntado sobre a polêmica envolvendo a versão que ele mostrou do Bruce Lee no filme. O cineasta disse que entende que a filha do Lee tenha ficado chateada com a versão dele sobre o ator, mas qualquer outro, que não ela, que fosse chupar uma trozoba. Alguns dias depois, a filha do Bruce Lee ironizou a empatia do Tarantino com ela, mas que estava cansada de ver homens brancos de Hollywood tentando explicar para ela quem foi o Bruce Lee. Ela também afirmou que Tarantino seguia fazendo representações preconceituosas numa época na qual descendentes de asiáticos estão sofrendo com racismo no Estados Unidos e estão sendo mandados de volta para casa por não parecerem com americanos. Mas se você não viu Era Uma Vez em Hollywood e não sabe do que esse povo tá falando, Alexa, Era Uma Vez em Hollywood. Encontrei isto. Tá lá, facinho. A Alexa faz uma pesquisa do filme e se ele estiver disponível no Prime Video ou na Netflix, ela já deixa prontinha aí pra você tocar e assistir. Julho nos cinemas teve o quê? Os Croods 2, Space Jam 2, Um Lugar Silencioso 2, Jungle Cruise, não é 2, e Tempo. No streaming, a Netflix chegou com a proposta curiosa de lançar uma trilogia de filmes com a diferença de uma semana. Foi o caso de Rua do Medo. E a Walt Disney chegou com um lançamento que gerou controvérsia ao ser lançado nos cinemas e no streaming por meio de acesso pago. Tô falando do filme da Marvel, Viúva Negra. Na verdade, foi o mesmo caso de Cruella. Mas por que deu controvérsia e o Cruella não deu? Scarlett Johansson processa a Disney. Provando não ter medo de nada, a atriz Scarlett Johansson, que também foi produtora executiva de Viúva Negra, fez o inimaginável. Processou a poderosa Walt Disney por quebra de contrato por conta do lançamento de Viúva Negra diretamente no Disney Plus, por acesso pago, mesmo assim, em vez de exclusivamente nos cinemas, como estava no contrato, o que renderia menos din-din para ela, porque ela teria participação nas bilheterias, mas lá não estava previsto participação no streaming. Na mesma onda, a atriz Emma Stone aproveitou para fazer a mesma coisa por conta do lançamento de Cruella. E a resposta do público foi bater palmas para elas por não peidarem na farofa e peitarem o gigante estúdio. Festival de Cannes. Em julho também rolou mais uma edição do Festival de Cannes. E a diretora Juliette Ducournau fez história como a primeira mulher a ganhar a Palma de Ouro sozinha em Cannes por seu Titane, que conta o seguinte: uma menina recebeu o implante de uma placa de titânio na cabeça depois de um grave acidente. Anos mais tarde, ela faz bico de dançarina até esbarrar num chefe de bombeiros que procura o filho desaparecido há anos. Quer que isso tenha a ver com o quê? Tem que ver o filme, né? Porque eu também não vi não, vou ver. O filme abalou geral por conta de sua abordagem violenta e, digamos, esquisita, com coisas como, digamos, uma certa intimidade da protagonista com um carro. Mas a ousadia da cineasta lhe rendeu uma Palma de Ouro de melhor filme e é isso que importa. Agosto foi o mês da chegada de O Homem nas Trevas 2, Free Guy, A Lenda de Candyman e do grande sucesso O Esquadrão Suicida. E aí sim fez essa equipe de super anti-heróis da DC vingar de verdade. A gente já teve aquela pataquada troncha dirigida por David Ayer em 2016, que definitivamente não deu certo. Mas agora James Gunn fez o Esquadrão entrar nos trilhos. Gunn, que tinha dirigido os 2 filmes dos Guardiões da Galáxia, mas depois que tweets babacas de uma década atrás foram redescobertos,
a Marvel acabou demitindo ele. Aí a Warner DC não pestanejou, não achou esses tweets grande coisa, contratou o cara e depois a Marvel ficou doída e recontratou ele pra cuidar de Guardiões da Galáxia 3. E agora, com o sucesso de O Esquadrão Suicida, tá claro que essa foi uma decisão mais do que acertada. E é provável que ele vai ficar agora lá e cá, Marvel DC. Hollywood não toma banho? Inexplicavelmente, uma galerinha de Hollywoodsons decidiu se manifestar contra uma coisa que nós brasileiros costumamos fazer todos os dias. O banho. Ashton Kutcher, Mila Kunis, Kristen Bell, Dax Shepard e Jake Gyllenhaal revelaram que eles esperam começar a feder para usar o chuveiro. Alexa, me lembre de tomar banho em 1 hora. Certo. Vou lembrar você em 1 hora. Tem que ser lembrado de tomar banho mesmo. Não, mas é bom pra demonstrar as funções da Alexa, né? Em contrapartida, diante dessa porcalhada toda, Jason Momoa e o Dwayne Johnson anunciaram que são fãs do banho diário, sim. O Momoa ficou até com medo de pegar fama porque ele tem esse jeitão que a galera acredita ser de sujão, então ele garantiu. Eu tomo banho, confia em mim, sou o Aquaman, eu sou havaiano, tem água salgada em mim. Beleza, então, deve ter aquele cheirinho de maresia delícia. Lançamento do Star Plus. Em agosto, finalmente chegou ao Brasil o braço da Disney de filmes e séries para adultos, o Star Plus, que traz aquele conteúdo da finada Fox que não combinariam muito com os conteúdos mais família do Disney Plus. O streaming traz basicamente o conteúdo que lá fora é lançado no Hulu, mas como o Hulu tem outras empresas sócias, aí a Walt Disney achou melhor criar um novo streaming para América Latina. Em setembro, muitos filmes grandes voltaram a chegar aos cinemas. Então a gente teve Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, Uma Noite de Crime 5, Maligno, Escape Room 2, Cry Macho, A Casa Sombria e 007 Sem Tempo para Morrer, Irmão. E nos streamings, o grande destaque ficou por parte do filme brasileiro duplo A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais no Prime Video. E a Netflix teve 2 séries que chamaram bastante atenção. A primeira foi Missa da Meia-Noite, que mesmo fazendo um certo sucesso, não se compara nem de perto com o estrondo que foi Round 6. E não tem muito o que falar dessa série porque geral ouviu falar, foi aquele estardalhaço. E aqui no YouTube geral surfou na onda também. Eu mesmo aproveitei para fazer um vídeo de 64 curiosidades, que acho que foi o vídeo mais visto do ano aqui do canal. Shang-Chi e a China. Mesmo produzido visando o mercado asiático, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis até hoje segue sem estrear na China. Tudo porque resgataram a entrevista de 2017 do ator Simu Liu, que nasceu na China, mas foi criado no Canadá, na qual ele falava mal da qualidade de vida na China. Mas isso foi o suficiente para criar o modo Diz que me diz, até que o governo chinês decidiu barrar o filme por lá, meio que provando o ponto do Simu Liu. Ironicamente, a maioria dos espectadores chineses que conseguiu ver o filme gostou e considerou ele respeitoso com a cultura oriental. Treta entre diretores. Depois que o diretor canadense Denis Villeneuve disse que muitos filmes da Marvel eram um copia e cola, o diretor sul-africano Neil Blomkamp, do Distrito 9, chamou o colega de profissão de um... Uia, boca suja ele, menino. Olha, eu particularmente não gosto dessa disputinha de filmes mais reflexivos contra filmes de entretenimento. Infelizmente tem essa birra porque os de entretenimento fácil atraem mais gente, mas fazer o quê? Negar que eles sejam cinema ou arte é soltar um barroso na história da sétima arte que contou sim com a importância dos vários tipos de filmes para evoluir e gerar essa paixão que ainda gera hoje. Mas com Denis Villeneuve eu vou ter que concordar, porque filme de super-herói tem as suas exceções, claro, mas a maioria é um copia e cola mesmo, gente. Assim como foi a época dos faroestes. Tem alguns clássicos ali? Tem, mas tiveram muitos também que foram copia e cola. Festival de Veneza, que contemplou o filme Happening como o grande vencedor do Leão de Ouro de melhor filme. Dirigido por Audrey Diwan, a produção francesa se passa nos anos 60 e aborda a problemática do aborto ilegal quando uma brilhante estudante universitária vê sua emancipação ameaçada ao engravidar. Sem opções legais disponíveis, ela tenta encontrar uma maneira de abortar ilegalmente. E outubro chegou com Venom 2, O Último Duelo, Halloween Kills, Espíritos Obscuros e Duna, que gerou muito nhenhenhen por ter uma história inacabada, como se isso fosse uma grande novidade nos dias de hoje. Ah, em outubro, que é mês do Halloween, também rolou a primeira edição do Grande Prêmio dos Horrores aqui no Super 8, uma live que contou com a presença do Jetro, Nerd Rabugento e o Lucas Maia, do Refúgio Cult, e colaboração de vários outros canais de terror nas votações. Pra quê? Pra premiar os melhores do terror do último ano, que deve rolar de novo na véspera do Halloween, que vai cair no dia... Alexa, que dia é 30 de outubro de 2022? O dia 30 de outubro de 2022 é um domingo.
Tá aí, domingo, dia de lançamento normal do canal. Letitia Wright anti-vax. E voltando às polêmicas, a da vez recupera uma treta de dezembro de 2020, quando a atriz Letitia Wright postou um vídeo anti-vax nas redes sociais e foi duramente criticada pelo colega de Marvel, Don Cheadle. Segundo o The Hollywood Reporter, a atriz teria feito campanha para que os membros da produção de Pantera Negra Wakanda para sempre não se vacinassem contra o coronavírus. Aí, em outubro desse ano, foi revelado que a atriz se lesionou nas gravações e então foi para sua casa em Londres tratar o dodói. O problema é que ela não se vacinando não poderia entrar no Estado Unido, o que atrasaria as gravações do filme. Então, com a possibilidade dela assumir o posto de Pantera Negra no lugar do Chadwick Boseman, não demorou para os fãs começarem a pedir que a atriz fosse logo substituída. E se outro personagem assumisse, seria ainda melhor. A Nakia, a Okoye, o Wakabi, M'Baku. O povo tá disposto até a passar pano para a ressuscitação do Killmonger. Vou te confessar, eu também não gostava muito dela não, com aquele sorrisinho fakezinho. Também pode ser ranço, né? Quem sabe? Haircut de Esquadrão Suicida. O diretor David Ayer incendiou a imaginação dos decenautas ao afirmar que Haircut de Esquadrão Suicida não apenas existe, como também é incrível. Acontece que ele também não ficou satisfeito com a versão final que foi aos cinemas e atribuiu o fracasso às interferências do estúdio. Sendo honesto, eu acredito. Só não acredito que a sua versão seja tão melhor assim. Mas aí, tô disposto a ver se acontecer. Ele lançou a braba, agora resta ver se a Warner vai comprar a ideia. Alec Baldwin e o acidente fatal. No final de outubro aconteceu uma tragédia absurda no set de gravação de um faroeste que se chamaria Rust. Sem querer, o ator Alec Baldwin disparou uma arma que deveria estar vazia ou com festim, mas não estava, e acidentalmente acertou e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, e a bala atravessou ela e ainda feriu o diretor Joel Souza, que estava atrás dela. Pois é, a indústria perdeu um jovem e grande talento, o ator ficou devastado e está cogitando se aposentar, e a culpa até o momento recaiu sobre a armeira, que era a profissional responsável por cuidar das armas. Porém, há alegações de que membros da produção estariam usando as armas indevidamente nos intervalos das gravações para brincar de tiro ao alvo, e essas pessoas teriam mexido nas armas que ela preparou para a cena sem o seu conhecimento e esquecido as munições de verdade. Esse assunto ainda tá correndo, ainda vai ter muita notícia, então vamos aguardar. Em novembro chegaram aos cinemas Eternos, Marighella, Ghostbusters Mais Além, Noite Passada em Sorro, Encanto, Casa Gucci e na Netflix Alerta Vermelho, Ataque dos Cães e Imperdoável. Uma cabojada de filmes que eu ainda pretendo falar aqui no canal, tá? Então, Alexa, criar uma lista. Como você gostaria de chamá-la? Críticas a fazer. O que você gostaria de incluir nela? Eternos. O que mais posso incluir para você? Marighella. Ghostbusters Mais Além. Noite Passada em Sorro. Encanto. Casa Gucci. Chegaram ainda a série superprodução de fantasia A Roda do Tempo, no Prime Video, e a marvética Gavião Arqueiro, no Disney+. Marighella censurado. Com 2 anos de atraso, o filme brasileiro Marighella finalmente chegou aos cinemas. Mas o atraso não foi por acaso. Acontece que desde 2018 a produção foi alvo de ataques de ódio, ameaças de violência, fake news e outras estratégias de depreciação. O diretor Wagner Moura também acredita que membros do governo teriam deliberadamente perdido documentos na Ancine para dificultar ou impedir o lançamento do filme. Segundo ele, tudo porque o filme retrata a vida de um guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar, algo que esse atual governo não gostaria de ver nas telonas. E para fechar o ano, Alexa, fim de ano. Chegaram em dezembro alguns filmes que já estão com o olho no naturista dourado. King Richard, Criando Campeãs, Amor Sublime Amor, Não Olhe Para Cima, mas também o brasileiro Turma da Mônica, Lições, e os blockbusters Resident Evil, Matrix Resurrections e o grande sucesso do ano, Homem-Aranha Sem Volta Para Casa, que chegou com os 2 pés na porta. Ao longo de meses de espera, foram muitas especulações. Quem vai participar, quem não vai, fulano foi visto no set, vazou foto, vazou vídeo, o vídeo é fake, não é. Aí primeiro a Sony e a Marvel assumiram as participações de atores que fizeram vilões em outras versões do Miranha. Depois revelaram que não eram só os mesmos atores, mas também os mesmos personagens que agora estavam chegando nesse universo a partir de outros universos. E aí a suspeita da presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield esquentou ainda mais. Mas finalmente
Finalmente tá aí o filme nos cinemas, pra quem quiser ver se eles participam ou não. A curiosidade e o medo de tomar spoiler foi tão grande que até eu me aventurei e fui ao cinema, algo que eu não fazia desde o Homem Invisível, lá no início de 2020. Peguei uma sessão assim com pouca gente, uma poltrona lá no cantinho atrás, apertei minha máscara PFF2 e fui. Doido pra comer uma pipoca doce, mas não vou tirar essa máscara aqui nem que a vaca tussa. Principalmente se a vaca tossir, porque não, tossir do meu lado não. E muita gente resolveu fazer o mesmo, tanto que a bilheteria tá sendo gigantossáurica. Sobretudo se a gente levar em consideração o momento que a gente ainda tá vivendo. Mas esse sucesso também reacendeu um debate interessante nas redes sociais. É justo com outros lançamentos menores e filmes nacionais que grandes blockbusters do gênero tomem todas as salas pra si? Ah, mas é a lei do mercado. Se há mais interesses para um certo filme, tem que disponibilizar todas as salas mesmo. Mas se praticamente todas as salas são tomadas por um só filme, como é que as pessoas vão poder demonstrar interesse por outros filmes? Isso acaba tirando o poder de escolha, das opções das pessoas. E outra, a política de cotas para filmes nacionais funcionou bastante lá na Coreia do Sul, tanto que o cinema deles cresceu bastante. Bom, tô só alimentando o debate, eu por enquanto tô só ouvindo as pessoas falando, pessoas que sabem mais do que eu sobre a área de distribuição. Realmente a minha praia é a parte artística do filme, é apreciar o filme em si. Então eu vou deixar o arranca-rabo para vocês, para as redes sociais, então divirtam-se. Lembrando que tem link na descrição para você conhecer as várias opções de dispositivos Echo e comprar. E se você comprar através dos meus links, você me ajuda porque eu ainda ganho uma comissãozinha. E chegamos ao final dessa retrospectiva e fiquem de olho aqui no canal porque no dia 31, tradicionalmente, vai sair a nossa lista de 64 melhores filmes de 2021. Beleza? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Alexa, feliz ano novo. Adeus ano velho. Feliz ano novo. Vamos comemorar. Tchau.